A Vida pela Frente, publicado em 75, é o segundo romance de Émile Ajar, um escritor desconhecido, certamente um pseudônimo, dizia o mundinho literário de Paris de então. O livro foi super bem recebido pela crítica, assim como o primeiro romance de Ajar, Gros Câlin, Grande Abraço. Pensava-se num sangue novo na literatura francesa. E se falou de uma nova língua, que trocava palavras, fazia brincadeiras com a lógica da frase e até subvertia umas regras da gramática, algo a que os franceses são muito apegados. Tudo isso tratando de temas imensos humanos, o amor, o envelhecimento, a morte e a injustiça social, com os danos físicos e psíquicos que ela provoca. O livro ganhou o Goncourt naquele ano, 75, que é o maior prêmio literário da França, e o burburinho em torno da autoria aumentou, todo mundo queria saber quem era Émile Ajar, mais um motivo para falar do livro. Quem apareceu dizendo ser esse autor foi um primo de segundo grau do escritor Romain Gary, ele mesmo vencedor do Goncourt em 56. Todo mundo então passou a desconfiar do Gary, mas ele disse que não era um pseudônimo dele, ele até escreveu um desmentido no jornal falando isso. E depois da morte dele, em 80, descobriu-se que de fato ele era o autor por trás de Émile Ajar. Desde então, muitos pesquisadores, biógrafos e até psicanalistas tentam entender por que ele se escondeu atrás de um pseudônimo, e ele deixou um texto que foi publicado depois da morte, dizendo que ele achava que os críticos não estavam lendo a obra dele direito, que já tinham condenado ele a um fim de carreira e ele quis recomeçar, quis ser lido direito. E o que é curioso e surpreendente é que ele de fato conseguiu se reinventar, porque as obras assinadas como Ajar são muito diferentes daquelas assinadas como Gary, apesar de alguns temas e tipos de personagens recorrentes. Passados mais de 40 anos desse caso, não se cansa de comentar a proeza de um autor que venceu 2 vezes o Goncourt, o que é proibido pelas regras. A obra do Gary vem sendo revista em dossiês literários, adaptações para o teatro e para o cinema, pesquisas e biografias. Em maio desse ano, as obras completas do Gary entraram na La Pléiade, uma coleção super prestigiosa que dá um selo de clássico para os autores que eles publicam. O Gary escreveu muito entre o fim dos anos 30 e 1980, quando ele morreu. Uma obra super variada, que tem crônicas, dramaturgia, roteiro de cinema e, claro, romances. A Vida pela Frente é um dos pontos altos dessa produção.